Ótimo. Opa, mais um participante do último minuto. Pronto. Só mais um instantinho que a gente já começa por aqui. Pronto, gente. Então é isso. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado por participarem aqui desse webinar do Software AVA. Uma plena quarta-feira, 8 horas da noite, né? Agradeço demais realmente por esse esforço de vocês após todo um dia de trabalho, estarem aqui conosco para a gente poder conversar um pouco e compartilhar com vocês esse trabalho que nós fizemos, que foi o novo módulo de obras, tá? Ele está bem completo, ele teve a participação de vários parceiros aqui do AVA na sua construção, e ele ainda não vamos dizer que ele não é ainda a versão final, mas já vai trazer realmente a possibilidade da gente levar o controle de obras das nossas empresas para um novo nível. E a gente está aqui com o Cláudio, que é um dos desenvolvedores aqui da AVA, e está aqui conosco praticamente toda a história do AVA, e o Cláudio vem acompanhando o sistema desde o início, e agora esteve aqui trabalhando nesse módulo novo, que é o módulo de obras, que realmente está trazendo várias novidades, e eu já vou passar o bastão aqui para o Cláudio, para ele mostrar para a gente como o módulo trabalha e o que ele vai entregar para nós, pessoal. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Gui. Boa noite, pessoal. Belezinha? Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente já dar início. Estou compartilhando. Confirma que tá aparecendo. Já está aparecendo aqui para a gente, Cláudio. Legal. Então, eu vou dividir a apresentação em dois momentos diferentes. No primeiro momento, eu vou mostrar o dashboard junto com a assistente. E no segundo momento, eu vou mostrar a telinha de cadastro, que é para a gente ter uma noção do que a gente consegue ter de resultado depois que fizer os cadastros bonitinhos lá na telinha de cadastro. Então, já incentiva a gente vendo, né, o resultado final, incentiva a gente a cadastrar as coisas lá na telinha de cadastro de obras, sem deixar nenhum ponto sem cadastro, porque qualquer coisinha pode afetar aqui no relatório, né? Então não é isso que a gente quer. No relatório aqui, esse dashboard, né, que a gente está trazendo, ele aqui em cima ele tem alguns filtros. Então a gente pode aplicar filtros de início e fim do início da obra. No cadastro a gente tem um lugar onde a gente indica, né, que a obra foi iniciada, e aí esse filtro aqui ele vai estar trazendo apenas, se for preenchido, né, ele vai estar trazendo apenas as obras que foram iniciadas dentro do período, entendeu? Além desse filtro aqui de início e fim, a gente tem um filtro de empresa também, onde a gente consegue trazer obras só de uma determinada empresa, né? E um filtro de obra também, caso a gente queira ver mais aprofundadamente. Aprofundadamente. Isso aí. Numa obra específica a gente pode selecionar aqui também. De visualizações, o que a gente tem aqui são no topo esses cards, onde a gente consegue visualizar dentro dos filtros que a gente colocou aqui, né? No caso aqui não tem nenhum, mas a quantidade de obras ativas que a gente já tem cadastrado, a quantidade em questão monetária, né, do que essas obras estão representando para a gente, a quantidade de obras que estão em atraso, seja porque uma das fases lá não iniciou no tempo que a gente planejou ou não finalizou no tempo que a gente planejou, né? Então o sistema entende como atraso aqui para dar esses alertinhas aqui para nós. E aqui no final é um cardzinho que
que ele traz as próximas visitas agendadas no sistema, nos próximos 7 dias. Esse cardzinho aqui, ele é um dos únicos que não segue os filtros aqui. Ele sempre vai trazer os próximos 7 dias, todas as visitas, independentemente dos filtros que estiver colocando aqui. Um pouco mais para baixo, a gente consegue visualizar aqui alguns gráficos e questões mais críticas. De bate-pronto a gente vê as fases que a gente tem cadastrado no sistema e quanto em percentual a gente tem de obras em cada uma dessas fases. Então, passando o mouse aqui, ele traz o nome da fase inteira, né? Então, por exemplo, elaboração de contrato, a gente não tem nesse sistema aqui nenhuma obra dentro dessa fase. Por outro lado, aqui em vistoria técnica da obra, a gente já tem quase 75% das obras que estão cadastradas estão nessa fase, né? Então, essa parte aqui do dash é para a gente visualizar melhor a distribuição, né? Onde que as nossas obras estão, em quais fases, né? Depois a gente tem aqui a parte de obras atrasadas. Basicamente é uma junção desse aqui com esse aqui, né? Mas trouxe uma visualização aqui mais rápida para a gente conseguir identificar em percentual do total de obras que a gente tem ativas dentro do período, quantas delas estão atrasadas, né? Depois aqui a parte de obras críticas, onde a gente consegue visualizar ranqueado quais são as obras que a gente tem que tomar mais atenção, ter mais atenção, né? Para trazer esse ranking, eu tô fazendo um score para cada uma das obras, baseado em alguns critérios. Deixa eu pegar mais embaixo aqui, dá para ver melhor. Tá vendo que aqui tem vários detalhes, né? Quando eu passo o mouse, ele mostra melhor os detalhes. Então, ali em cima, eu tenho Residencial Vista Alegre, que é o nome da obra. Bianca Barbosa é o nome do cliente. Ali em amarelo tem uma atenção, que é a categoria de criticidade dessa obra. Então, tem atenção, crítica e urgente. No caso aqui, todas estão só em atenção. Ali em cinza a fase da obra que está agora essa obra. Em vermelhinho ali logo abaixo a gente tem os detalhes dos problemas, né, dessa obra. Então a gente vê ali que ela está tem 5 dias de atraso, né, em algumas fases ou em uma, e uma das fases está vencida pelo fim, né? Ou seja, a gente previu que ela terminaria em determinado dia, só que acabou terminando, ou ainda não terminou, num dia posterior àquilo que a gente estava previsto. Aí embaixo a gente tem o score, que é baseado em todos esses problemas, e cada um desses problemas tem um peso diferente. Os problemas que eu estou incluindo aqui para categorizar esse score dias de atraso, né? As fases que tem problemas, né? A quantidade de fases dentro dessa obra que está com algum tipo de problema, algum tipo de atraso, a quantidade que não está iniciada no prazo, a quantidade que não está concluída no prazo. Eu trago aqui também se está faltando selecionar o responsável por essa obra, se está faltando selecionar o planejamento, né? Ou seja, se a fase que tem lá ela está sem planejamento previsto, sem informar, né, quando é que ela vai iniciar e quando é que ela vai finalizar. Visitas excedentes, porque a gente consegue fazer um planejamento por fase, quantas visitas a gente vai ter nessa fase, por exemplo, e aí se passar esse número de visitas, ele vai trazer aqui como visitas excedentes. Horas excedentes é a mesma coisa das visitas, só que em horas, e com um adicional, que com esse módulo de obras a gente adicionou também um segundo módulo extra, vamos dizer assim, de brinde, né? Que é de processos, que basicamente é como se fosse uma visita, só que uma visita que não precisa ir na casa do cliente para fazer. Então não é uma visita, né? Então é um processo, a gente chamou de processo aqui. Por exemplo, a criação, sei lá, da planta do cliente. Você não vai necessariamente ir na casa do cliente para gerar a planta bonitinha, né? Então você pode fazer isso como se fosse um processo interno ali e ter o controle do tempo que você está gastando para fazer esse processo. E aí o tempo que você gasta no processo e o tempo que você gasta nas visitas dentro de uma determinada fase vai ser contabilizado aqui para então a gente conseguir comparar o que a gente estava prevendo que iria gastar com o que a gente de fato gastou.
depois o responsável técnico por essa obra e o valor total dela. Então, esses são os detalhes aqui das obras críticas. Alguns cards, vocês vão ver que tem esse iconezinho, que é para expandir, né, para a gente conseguir visualizar melhor os cartõezinhos, né? Mais abaixo aqui, a gente tem a parte do Gantt, onde a gente consegue visualizar por obra e fase como que está o planejamento de todas essas obras que estão vindo no filtro, né? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente está visualizando que essa obra aqui do apartamento Adolfo Pinheiros, ela foi planejada certinho. Então, o plano era começar no dia 20/5 e terminar no dia 22, e foi exatamente isso que aconteceu. Essa aqui, porém, ela sofreu um pequeno atraso, tanto no início quanto no fim, que ela estava planejada para iniciar no dia 22/5, porém, e finalizar, né, no dia 26/5, porém ela foi iniciada no dia 23/5 e até hoje ela ainda não finalizou, por isso que ela está com esse vermelhinho aqui. Tem esse outro laranjinha aqui, é quando ela terminou em atraso, aí ela fica com essa corzinha mais alaranjada, e o verdinho, como vocês viram, é o que está concluído no prazo, né? Não teve nenhum atraso nela. Cláudio? Eu acho que eu não vou ter uma em andamento aqui. Aqui, ó. E o azulzinho é o que está executando, que ainda está no prazo, né? Aí ele fica nessa corzinha azul. Legal. O retângulozinho por trás é o previsto, né? É, isso aí. Aí o retângulozinho é aquilo que a gente planejou para ela. Então, esse retângulo, por exemplo, ele não foi iniciado ainda, mas a gente tinha planejado que ele fosse iniciado no dia 20/5. Mas até agora não foi iniciado, então ele está só mostrando aqui o planejamento, né? Para a gente ter uma noção aí de que, de repente, tem que correr com alguma coisa aqui, né? Que está atrasado. Show. Mais abaixo aqui a gente tem alguns rankings. O primeiro ranking que eu trouxe são ranking de valor. Então, por aqui a gente consegue visualizar qual é a obra que está me dando mais alguma coisa. Por exemplo, mais lucro líquido em percentual, eu consigo visualizar. Ou então mais lucro líquido em reais aqui. Aí eu posso clicando aqui, ele já reordena e traz para mim também. Posso clicar tanto aqui quanto aqui nos botõezinhos aqui de cima, né? E além da coluna, né, que a gente está ranqueando, a gente pode também ranquear de maior ou menor. Então, no caso, se eu quisesse visualizar o líquido menor, para ver qual que está me dando mais prejuízo, por exemplo, é só clicar aqui no menor, ou então clicar de novo aqui, que ele alterna também. Se eu clicar novamente na coluna que já está selecionado, ele alterna. Aqui nos gráficos, no gráfico do lado, a gente também vai visualizar a mesma coisa que está no ranking, só em percentuais, né? Percentuais. Aqui está tudo numa cor só, porque esse sistema de teste aqui eu acabei não trazendo as coresinhas das fases das obras, né? Aí acabou ficando tudo pretinho aqui. Mas no cadastro lá a gente tem uma opção para colocar uma cor, e aí colocando essa cor ele já vai vir com a sua corzinha certa e não vai ter esse probleminha aqui de ficar tudo preto. Vai ficar preto se você não colocar cor nenhuma, aí ele ficaria nessa corzinha aqui. Esses três aqui eles trazem o mesmo gráfico, exceto esse do lucro do líquido em percentual, que ele não vai trazer um gráfico por linha que está sendo ranqueado aqui. Ele vai trazer um agrupamento de acordo com uma categoria que eu defini. Por exemplo, ele trouxe que todas as obras que foi ranqueada aqui, né, que estão com venda lá dentro e conseguiu trazer um valor, ela está dentro dessa margem alta aqui de mais de 30% de lucro. Outros tipos de classificação seria essa margem saudável, que é de 15 a 30, depois a margem baixa, que é de 5 a 15, e essa sem margem o prejuízo, que é de 5 para baixo. Aqui é isso. Só esse percentual concluído aqui, que a gente não tem um gráfico, ele só tem aqui a parte de ranqueamento mesmo, para ver quais são as obras que já estão mais próximas da conclusão.
ou o contrário, né? Quais são as que estão mais longe da conclusão. E aqui o gráfico a gente não tem, fica essa telinha aqui alertando que esse tipo de agrupamento, ele não, agrupamento não, de ordenação, né? Ele não suporta para o gráfico. O próximo ranking aqui é esse ranking de responsáveis da obra, onde a gente consegue visualizar por vários tipos de responsáveis como é que tá as obras com relação a agrupando por eles, né? Então, por exemplo, aqui eu já começo iniciando o agrupamento por solicitante, então a gente consegue visualizar aqui quais são os solicitantes que mais estão me dando obras rentáveis, né? Nesse caso aqui, a Bianca Barbosa, ela me trouxe uma obra no valor de 212.780. Se eu clicar para ver a menor, aqui, aí ele vai trazer também. E aqui dá para ordenar não somente por valor, mas também por quantidade, né? Se eu quiser ver as que estão me trazendo mais obras, aqui ele também consegue trazer, ordenando por quantidade. E esse ranking aqui, ele também tem o agrupamento, né? Além da ordem da direção, ele tem um agrupamento. Então, eu posso ou por aqui alterar o tipo de agrupamento. Se eu quiser ver, por exemplo, qual que é o cliente que mais tem obras aqui comigo, eu consigo agrupando por cliente, ou o técnico que mais tem obras, né? Então, que ele está responsável, também consigo. Técnico de projetos e o técnico comercial também. O responsável comercial também. Ou clicando aqui, ou também selecionando aqui nesse combozinho, né? A gente consegue ir alternando e visualizando quais são os responsáveis, né? Que a gente queira. Aí o gráfico aqui do lado sempre vai acompanhando também. Então, conforme a gente altera o ranking aqui, ele já vai remontando aqui o gráfico para a gente conseguir ter uma noção em percentual, né, de como anda os nossos técnicos, por exemplo, nesse caso. Hein, Claudio? Alguns clientes nossos, né, boa parte deles, né, a grande fonte, a grande origem de novos projetos são os solicitantes, os arquitetos, né? E por aqui eles vão conseguir ter um controle muito legal, né, de quantas obras cada um tem e de repente até envolver o arquiteto em alguns momentos com isso, né? Opa! Oi, Claudio, tá me ouvindo aí? Mas é isso. Esse solicitante aqui, né, a gente geralmente coloca arquiteto ou então engenheiro, ou algum outro que está solicitando, né? E aí é isso que eu estava comentando. A gente vai conseguir ter uma noção melhor, né, de quem é que está me trazendo mais obras, por exemplo, ou então quem é que está me trazendo as obras com mais valor, né? Então, esses rankings aqui são bem legais por conta disso. O próximo ranking aqui é o ranking de desvio. Aqui a gente tem a visualização de quais são as obras que estão com mais visitas do que o esperado ou com mais tempo gasto do que o esperado. Então aqui a gente tem essas colunas, onde a gente pode ordenar ou por quantidade de visita planejada, esse aqui é o planejado, ou por quantidade de visitas realizadas. Nesse de teste aqui, se eu não me engano, eu não coloquei nenhuma, ele não traz nenhum dado porque não tem nenhuma visita iniciada aqui, mas a ideia é que conforme for alocando visitas dentro de uma determinada obra, dentro de uma determinada fase, ele vai alocar esse número de visitas e com o planejado lá no começo. E aí ele vai trazer esse desvio aqui nessa coluna do lado, né? No caso aqui, se eu querer ordenar por desvio, ele só vai me trazer as linhas que tem tanto quantidade de visitas realizadas quanto a quantidade planejada. Por isso, quando eu clico aqui, né, tanto aqui quanto lá, ele acaba não trazendo nada, porque nesse sistema aqui eu acabei não trazendo nenhuma visita realmente atrelada com essas obras e essas fases. Aí a parte do tempo é a mesma coisa, só que a diferença é que aí em tempo gasto, né? E além disso, ele também soma tanto a quantidade gasta pela visita, junto com a quantidade gasta pelos processos. E aí o gráfico aqui também vai seguindo conforme a gente vai alterando aqui. E de agrupamento a gente pode agrupar ou por fase, que daí ele vai trazer
a obra e a fase, né? Ou então agrupar por obra mesmo, que daí ele vai trazer um conjunto, né? Um amontoado de tudo que está planejado por uma obra, independente da fase que está lá. Depois aqui a gente tem esse ranking de desempenho dos técnicos, onde a gente consegue visualizar dentre os nossos funcionários, né, os técnicos e auxiliares, quais são os que estão em mais visitas, por exemplo, quais são os que têm trabalhado mais, quais são os que têm trabalhado na média, né, mais tempo nas visitas, entendeu? A parte de check-ins também, quantos check-ins eles fizeram, quantas visitas concluídas eles já concluíram, né? E visitas em andamento é aquelas que foram iniciadas, mas não foram finalizadas ainda. E aí segue o mesmo padrão, né? Sempre clicando aqui ele vai reordenar, e além de reordenar vai remontar o gráfico aqui do lado. Clicou de novo, ele inverte a ordem, ou dá pra gente ir por aqui também, que ele já vai atualizando. Aí, por fim aqui, nós temos esses 3 últimos gráficos aqui, onde a gente consegue ter uma noção, primeiro aqui da posição de entrega das nossas obras. Aqui ele vai trazer os produtos, né, que aqui não, ainda estão reservados, ainda não estão reservados, né, que seria ou estão em orçamento, ou então acabou saindo da reserva por algum motivo e não entrou como entregue nem devolvido. Produtos que já fiz a compra e essa compra já está confirmada lá. Produtos que acabaram sendo devolvidos por algum motivo. Produtos que eu tenho que entregar e eu tenho estoque suficiente para entregar eles. A gente chama isso de estoque ok no sistema, né? Produtos que eu não tenho suficiente no estoque para entregar, então eu vou precisar comprar eles. E produtos que eu já entreguei. Então a gente tem uma visualização aqui bonitinha no gráfico, né, para ter essa noção de em percentual como é que anda a entrega dos nossos produtos. Depois a gente tem uma visualização aqui de composição de custos e gastos, onde a gente consegue trazer uma visualização de todas as obras, né? Aqui a gente está puxando das vendas que estão atreladas com as obras, tudo o que a gente lançou lá nas vendas. Então, crédito do cliente, imposto de serviço, imposto de produto, os custos de produto, custo de serviço, item extra, custo com financeiro, né, que quando tem cartão de crédito lá, que acaba consumindo, né, comissões, outras despesas também. E por final ele traz o saldo líquido de tudo que a gente tem aqui para receber sem que a gente consiga ver, né, sem contar aquilo que a gente vai gastar, né? Então a ideia aqui é trazer uma visão de aquilo que a gente está ganhando do cliente, o que a gente está gastando, né? E aonde que a gente está gastando. Então nesse gráfico aqui a gente consegue ter essa visualização. E por último aqui nesse outro gráfico a gente tem uma visualização de como está o andamento dos pagamentos que a gente acordou com os nossos clientes, né? Aqui é tudo que foi pago já, que já está liquidado lá no financeiro. Esses aqui é o que ainda está pendente, não chegou a data do vencimento ainda, então não pagou. E esse vermelhinho aqui é o que os clientes ainda não pagaram e já está vencido. Ou seja, tudo a gente já estipulou o vencimento passou e o cliente ainda não pagou. Então, essa parte aqui é o dashboard, essa parte é à esquerda. E aqui à direita, nós temos a parte da assistente de obras. Qual que é a ideia aqui? Essa assistente, ela consegue interpretar todos esses gráficos aqui. Então, qualquer coisa que a gente precisar que ela analise referente a esses gráficos, a gente consegue perguntar para ela e ela vai retornar para a gente, seja em texto mesmo aqui, seja também em arquivos, né, se precisar. Então, por exemplo, se eu quiser saber, sei lá, quais as obras que tenho que tomar mais cuidado, por exemplo. Eu digito aqui, aí eu aperto Enter. Aí ela vai ler a pergunta, ela vai interpretar a pergunta,
vai analisar quais dados ela vai precisar acessar aqui para retornar a resposta, e depois ela vai retornar aqui a resposta. Como é meio apertadinho aqui, eu fiz isso aqui ser alterável, então a gente consegue arrastar aqui para conseguir ter uma visualização melhor. Então aqui, ó, a resposta dela foi a seguinte: aqui estão as obras que exigem maior atenção no momento, ordenadas por criticidade. Então ela provavelmente buscou aqui as informações dessas obras críticas, né, e trouxe aqui um resuminho, né, ordenado por elas já, quais são essas obras. Aí ela traz aqui alguns alertas importantes, né, que ela analisou. Além disso, ela traz também no final uma sugestão prática. Então aqui as dicas que ela deu, né? Priorize a ação imediata no apartamento Torre Norte, maior score, sem responsável e atraso de 7 dias. Defina responsáveis técnicos para as obras que estão sem, isso costuma destravar o andamento. Acompanhe o residencial Caminho das Pedras de perto pelo alto valor envolvido. Então ela já interpretou aqui, né, que como esse residencial Caminho das Pedras, ela puxou o valor dele. É o número 5, né? Aqui não mostrou, mas ela percebeu, né, que ele é uma obra que tem um valor grande, né, e já falou pra gente tomar cuidado com ela. 406 mil. Pediu para revisar o planejamento de algumas fases, né, que concentram os problemas atuais. Então ela pegou aqui quais são as fases que estão demorando mais e estão atrasando, né, e já trouxe aqui que seria esse desenvolvimento de projeto e vistoria técnica. Quer que eu detalhe alguma obra? Aí a conversa normal, né? Então sempre que a gente precisar fazer algum tipo de análise, a gente pode pedir para ela e ela vai ir entendendo a nossa pergunta, buscando as informações que são necessárias para responder essa pergunta com a maior excelência possível, né? E assim a gente vai conseguir obter uma análise, né, direto da IA das nossas obras. Aqui em cima a gente tem uma lixeirinha que reinicia a conversa, né? Então, caso a gente queira iniciar uma outra conversa aqui, só clicar na lixeirinha que ele volta pro zero aqui. E aqui ele dá umas sugestões também, para caso a pessoa que entrar aqui ainda estiver desacostumada, né? Então a gente dá umas ideias do que ela pode perguntar para ir a responder. E assim ela visualizar, né, qual é o tipo de resposta. Então, por exemplo, deixa eu pegar uma diferente aqui. Quais obras estão atrasadas? Aí você viu que eu cliquei, ele já mandou, né? Não precisou escrever nem enviar por ali. Aí ele trouxe aqui a relação, obras com atraso identificado. Ele trouxe aqui as 21, né? Obras com maior atraso. Então ele classificou também todas as obras, né? Então ele colocou uma categoria aqui para as que estão com maior atraso, e as demais ele colocou aqui numa outra tabela. E vistoria técnica, distribuição por fase. Aí ele trouxe uma distribuição aqui por quantidade de obras dentro da fase, né, que ele encontrou. E aí ele já entendeu que a maioria das fases, né, que estão a maioria das obras que estão atrasando dentro dessa vistoria técnica de obra aqui. Aí de sugestão prática ele sugeriu priorizar as 3 obras com maior atraso, verificar o gargalo da fase de vistoria de obra, que foi essa, né, que a gente viu, e analisar as obras da Conect anteriores. Ambas parecem com atraso que pode... ele passou uma obra que tem 2 fases que estão atrasadas, né? Então ele já trouxe um alerta aqui para essa outra fase. Cláudio, um detalhe interessante aqui também é que a gente vê que é um dashboard muito completo, mas conforme os módulos que cada usuário tem no seu perfil, ele vem aqui a acessar, ele vai ver aquilo que está liberado para ele no sistema, né? Quem, por exemplo, não tenha nada a ver com comercial e financeiro, não vai ver informações que envolvem comercial e financeiro, né? Isso aí eu esqueci de comentar, bem lembrado.
tem alguns cards aqui que eles têm restrições, vamos dizer assim. Por exemplo, esse card aqui de instalação próximos 7 dias, ele vem de informação das visitas. Então, se o usuário que está logado, ele não tem acesso à tela, ao módulo de visitas, né, a tela de visitas lá, ele não vai visualizar esse card. Nem esse, nem um outro que é dos técnicos aqui, ó. Cadê? Desempenho dos técnicos. Esse outro card aqui também, ele é baseado nas visitas, né? Então, esse card aqui ele também não vê. Esse card aqui, por exemplo, ele é baseado na tela de vendas. Então, se a pessoa não tem acesso à tela de vendas, ele não vai ver esse cardzinho aqui. Deixa eu ver o que mais. Esse outro aqui é na tela de estoque. Não tem acesso ao módulo de estoque, não vê esse aqui. Esse aqui é o financeiro, se não tiver também não vê. Desvio. Esse aqui é de visitas, então cai no mesmo caso desse outro aqui. Eu acho que é isso. Os demais, eles são da tela do módulo de obra mesmo, né? Por exemplo, esse aqui é atrasado, isso é do próprio módulo de obra. Então, a pessoa que tem acesso a essa tela já vai conseguir visualizar isso aqui. Esse acesso... Oi. Deixa eu só tirar uma dúvida. O módulo não aparece para quem tem permissão, mas a IA ela vai responder se a pessoa perguntar sobre o módulo? É isso que eu ia comentar agora. Boa pergunta. Essa restrição, ela justamente acontece aqui e do outro lado também. Então, por exemplo, se eu não estou vendo isso aqui, porque eu não tenho acesso às visitas, se a pessoa perguntar aqui para a IA, né, quais são os técnicos que têm mais visitas atreladas a ele, a IA ela não vai ter acesso a essa informação e não vai conseguir responder. Ela vai avisar, né, que não tem essa informação e por isso não consegue dar essa informação para ele. Entendeu? Perfeito. Dessa primeira parte aqui é isso. Vocês têm mais alguma dúvida com relação ao dashboard e ao assistente? Cláudio, essa parte do Gantt, a gente consegue ocultar essas obras que não tem nenhum planejamento para a gente ter uma visualização mais macro do que realmente está em operação? Vocês conseguem visualizar filtrando por obra. Agora, o que não tem planejamento, ele acaba aparecendo aqui, mas eu posso anotar para, de repente, excluir assim, da visualização, né? Ou fazer uma opção para isso, entendeu? Dá para fazer. Não tem essa opção de alternar, sabe? Visualizar só o que tem planejamento. Eu vou deixar anotadinho aqui. A gente também tem planejado de deixar aqui um espaço para vocês irem passando as sugestões, tá, pessoal? Sim. Aqui. Fases. Jadas. Beleza. Anotei aqui. Mais alguma dúvida? Eu acho que é isso. No final também a gente abre novamente, porque agora a gente vai começar a ver o que vai formar tudo isso, né, pessoal? A gente adotou a estratégia de começar por aqui, que é para a gente ter a noção de tudo que o sistema pode entregar para nós, né, em termos de gestão, a partir do momento que a gente use bem, né, o módulo de obras, né? Então a gente começou por aqui para a gente entender realmente a importância de utilizar a ferramenta, porque isso vai contribuir demais para que a gente dê um rumo totalmente diferente e faça com que o desempenho da empresa em compras, no financeiro, na parte comercial, na parte de execução de obra, de planejamento, realmente está tudo linkado por aqui para que a gestão seja diferenciada. E agora a gente já vai lá para as telas para ver como trabalhar para chegar nesse resultado por aqui, pessoal. É isso aí. Antes de ir para lá, eu só quero mostrar mais uma coisa que eu esqueci aqui, que é um negócio muito legal.
se eu pedir assim para ela, gere um PDF das obras, não, do planejamento, das fases em andamento e das próximas fases planejadas. Eu vou enviar aqui. Isso aí eu estava trabalhando hoje e pelo menos quando eu testei saiu um resultado muito legal. Acho que vocês vão gostar de ver. Ó, ele traz aqui uma resposta, né, que nem aquela que a gente já tinha visto. E no final aqui, ele traz um botãozinho. Nesse botãozinho, ele traz o arquivo que eu pedi. No caso aqui do PDF, ele é o único que ele não estava conseguindo gerar. Então, qual que foi a solução que eu arrumei? Ele gera um link aqui e a gente conseguiria apertar o Ctrl P aqui e gerar o PDF desse jeito, né? Mas olha que bonitinho que fica. Nossa, fica muito show, né? Uhum. Aí ele traz aqui vários detalhes, ó, tá vendo? E aí com várias coresinhas, né? Então, acho que vocês vão conseguir brincar bastante com isso aí. Por exemplo, Cláudio, a gente poderia pedir aqui um relatório das obras de um arquiteto X. Sim, vamos ver. O arquiteto. Quem é que a gente tinha bastante obra lá? Deixa eu ver aqui. Cadê? Responsáveis. Representante. Domus. Tem dois só. O maior é 2. Uhum. Não falei PDF, né? Vamos ver se ele vai entender aqui, ó. Eu queria um arquivo. Ele entendeu. Boa. Trouxe aqui. Obras com cliente. Uhum. Ele trouxe o Domus lá no topo, né? Tá de obras, os projetos. Aí trouxe aqui as fases, né? Uhum. O previsto e o realizado, legal. Aí trouxe o outro aqui. Ele trouxe o primeiro, né? A primeira obra. Trouxe a segunda aqui na frente. Esse projeto parece como solicitante nesta obra. Uhum. Esse aqui provavelmente é um dos solicitantes, ó. Ele falou que o solicitante é Bruno Cardoso e tem uns projetos lá também, né? Ok, porque pode ter mais de um, né? Provavelmente foi isso que ele entendeu e já tá trazendo os dois aqui, né? Perfeito. E ele já vai dando cada fase com o início e fim de cada uma, né? Sim, muito bom. Isso aí. Top. Beleza, bora ver a parte do cadastro agora. Aqui eu vou começar na tela de venda para mostrar para vocês como vocês usariam a partir dela. Vou criar uma nova proposta aqui. Selecionar um dos clientes. Esse primeiro aqui. Selecionar um qualquer. E aqui. Deixa eu só um ambiente para ficar mais rápido. Vou colocar. Deixa eu selecionar qualquer produto aqui.
outros serviços também. Deixa eu duplicar para Aragorn. Boa. Aí agora a gente tem aqui então 2 ambientes. Deixa eu só apagar um pra gente ver uma diferença aqui. Beleza. Aí depois que a gente faz o orçamento, eu vou já adiantar como se a gente já tivesse o cliente já tivesse aprovado. Deixa eu colocar cartão de dinheiro, né? Carteira, manutenção. Aqui, colocar 4 vezes. Esqueci nada, beleza? Em conselhos gerados. Aí, uma vez aprovado, a gente confirma o CNPJ inválido do cliente aqui, que é de teste. Aí, vou finalizar. Colocar não, confirmar o financeiro. E aí, finalizar aqui. Aí, aqui, ó, a gente tem uma nova opção. Não sei se vocês já repararam, mas já está um tempo aparecendo para vocês essa opção de selecionar a obra. Por aqui a gente pode ou selecionar uma obra que já está criada, porque de repente a gente está fazendo uma venda para uma obra que já está em andamento, né? Ou então clicar nesse mais aqui que ele vai criar uma nova obra. Fazer esse processo. Aqui ele vai pedir para a gente selecionar qual que vai ser a fase. Então eu vou colocar aqui elaboração do contrato. Vou colocar análise de documentos. E aí eu vou colocar casa na Bahia. Beleza. Aí aqui, essa é a primeira aba, né? A gente tem todas essas abas aqui para trabalhar e essa última aqui também. Nessa primeira aba, a gente tem os dados mais de formulário, vamos dizer assim. Então aqui a gente coloca um nome para identificar essa obra, que foi aquele que eu coloquei anteriormente. Aqui embaixo, a gente seleciona qual que é a fase que ela está, ou que ela vai passar, né? Dá para alterar aqui depois também. Aqui a data de início. Essa data aqui que no relatório lá ele fica filtrando. Então se a gente colocar um período fora da data dessa obra aqui, essa obra não vai aparecer nos relatórios. Aqui a data de fim. Quando a gente coloca a data de fim, ele também para de aparecer, porque lá naquele relatório, ele só está no dashboard, né? Ele só aparece as obras que não estão finalizadas, para a gente realmente acompanhar o andamento das obras que estão em andamento, né? Não, desculpa, essa aqui não, essa data aqui, data de fim de verdade. Essa aqui é a data de previsão. Então, se preencher essa aqui, tá tranquilo, ele só vai ser uma previsão de quando a gente vai finalizar essa obra. E aí, quando preenche essa aqui, sim, o sistema entende que essa obra aqui já foi finalizada, então não nos dá mais aquela visualização do andamento dessa obra, para não ficar acumulando com coisas que a gente já finalizou, né? Mais abaixo aqui, a gente tem os responsáveis. Então, tem responsável técnico. Todos eles, a gente traz uma lista dos usuários do nosso sistema. Então, todos esses aqui são usuários do sistema. Vou colocar um aqui. Esse aqui também é o responsável de projeto. O responsável técnico, geralmente, é aquele que mexe mais no sistema, né? Que tem mais a visão técnica da obra. O de projetos é aquele que vai cuidar do projeto da obra como um todo, quem que é o responsável por isso. E o comercial, geralmente, é aquela pessoa que está mais envolvida com a venda dos produtos e serviços, né? Então, a gente pode selecionar aqui também qual que é o responsável. Esse aqui, ele traz uma listagem diferente. Aqui ele vai trazer só os usuários ou vendedores, né? Usuários que são vendedores ou os vendedores que não são usuários, ele traz aqui também, se eu não me engano. Vou selecionar o Gustavo Menezes aqui. E aqui para baixo, um pouquinho abaixo do responsável, a gente tem os solicitantes. Clicando nesse mais, a gente vai trazer uma lista de todos os solicitantes que estão cadastrados.
e a gente pode selecionar vários aqui para essa mesma obra. Selecionou algum sem querer, pode apagar clicando na lixeirinha. E aí aqui a gente já indicou que essa obra, né, ela tem como solicitante esse Horizonte Projetos, esse Prime Instalações, que seria, por exemplo, um seria o escritório de arquiteto, né, e o outro um de engenharia, por exemplo. Aqui tem o cliente. Como a gente criou essa obra direto pela tela de venda, ele já trouxe aqui o cliente da própria venda que a gente estava visualizando lá, né, finalizando lá. Aí junto com o cliente ele trouxe os dados do cliente. E aqui nessa parte de endereço ele vem vazio porque a gente pode selecionar alguns tipos de endereço, né? No cadastro do cliente ele tem endereço de cobrança, tem endereço de entrega e também tem endereços adicionais. Vou clicar aqui para mostrar. Nos mais dados aqui, ó, a gente consegue visualizar esses endereços que eu estou falando. Então aqui tem o endereço, esse é o de entrega, aí tem o endereço de cobrança mais abaixo, né? E adicionais, endereços adicionais, nada como Ctrl F. Endereços adicionais aqui, que seria os endereços que estão cadastrados nesse botão. No caso aqui não tem nenhum. Aí para a obra a gente pode selecionar e puxar qualquer um desses endereços. Então clicando aqui ele vai trazer o endereço de cobrança do cliente. Assim, ele traz aqui e atualiza. Esse outro seria para trazer o endereço de entrega e esse aqui para trazer uma lista. Ele traz uma lista, né, dos endereços adicionais que a gente cadastrou e a gente selecionaria qual que é o endereço que a gente quer que entre para essa obra. Nesse último ponto aqui dessa aba, a gente tem as informações gerais da obra, que é o lugar onde a gente pode indicar qualquer tipo de informação extra, né? Aí a gente até trouxe esse editor de texto aqui para a gente conseguir dar para vocês a possibilidade de fazer uma informação mais detalhada, né? Com padronização de título, essas coisinhas que o editor dá liberdade para a gente de trazer, né? Então, qualquer coisinha que vocês quiserem colocar como informações gerais aqui, né, que seria para aquele que vai acompanhar a obra ter acesso de forma fácil e rápida, vocês podem ir acrescentando aqui. Cláudio, eu vou pedir para a gente fazer só uma pausa rapidinha para passar aqui o link para a gente migrar para uma outra chamada, porque daqui a pouco vai encerrar o tempo aqui desse Meet e assim dá tempo de todo mundo entrar e a gente continuar. Beleza. Então, eu posso só finalizar essa aba aqui? Perfeito, vai lá, Cláudio, que aí o pessoal vai entrando aqui no outro e a gente vai tocando por aqui enquanto isso. Vai lá. Beleza. Então, só para finalizar essa aba, aqui a gente tem alguns outros botões aqui em cima também que eu não comentei antes. Esse botãozinho aqui é para a gente adicionar etiquetas, que seria aquelas corzinhas, né, que ficam na obra. Aqui a gente pode selecionar mais de uma, por exemplo, essa aqui, essa aqui. Aí ele vai adicionar e vai ficar aqui em cima, ó. Esse reloginho aqui é o histórico de alteração. É bem parecido com o que a gente tem lá na tela de visitas. Então aqui tudo que a gente vai alterando, o sistema ele vai trazendo para cá para a gente manter uma visualização, né, de quem alterou, de quando alterou e o que alterou. E aí tem a lixeirinha também, para caso precise apagar a obra, né, a gente pode usar a lixeirinha para excluir ela. E aí tem um outro botãozinho aqui que eu não comentei também, que é esse passar para a próxima fase. Esse botão ele está atrelado com a outra aba, que nessa aba de fase aqui a gente vai eleger quais são as fases que essa obra vai ter, né? Então, conforme a gente vai clicando nesse botão, ele analisa qual que é a fase que a gente está, vê qual que é a próxima que está programada depois dessa, e aí ele vai pedir para uma confirmação, né, se a gente quer realmente passar para essa fase. Aí, confirmando, ele altera aqui a fase atual para a fase que seria a próxima. Caso a gente não tenha colocado uma próxima fase aqui, ele vai puxar do cadastro de fase de obra,
porque lá no cadastro a gente consegue colocar uma ordem também, e aí caso não tenha uma fase que está elegida aqui, né, para ser a próxima, ele vai lá no cadastro de obra, ver qual que é a ordem dessa fase que está agora e ver se tem alguma fase que tem uma ordem maior do que essa, e aí sugere essa fase, né, que seria a próxima lá no cadastro, para ser a que vai entrar aqui nessa obra. Eu esqueci de explicar a parte da etiqueta que a gente consegue excluir só clicando nela. Então, se eu coloquei alguma etiqueta e quero remover ela, só clicar aqui, que ele vai trazer a confirmação e a gente pode excluir. De resto é isso. Acredito que esses botões aqui já são conhecidos, né? Esse aqui é para cadastrar um novo cliente, esse aqui é para alterar os dados do cliente que está vinculado com a obra, e esse outro aqui é um botão para a gente trocar o cliente, selecionar um outro cliente da base de dados. Esse mais a gente já viu, e é isso. Aí a gente já pode finalizar essa parte da aba de detalhes. Perfeito. Vamos mudar lá para o outro Meet, pessoal? Tem? Beleza. Estou pegando o link aqui também e já vou entrar lá. Opa, joia. Vou sair desse aqui, tá? Ok, Cláudio. Opa. Pronto. Muito bem. Tem aqui mais umzinho chegando. Pronto, Cláudio. O pessoal já está a bordo. Pode retomar? Podemos retomar. Beleza. Eu vou compartilhar aqui. Compartilhar. Beleza. Tá conseguindo visualizar? Opa, carregando. Carregou, Cláudio. Beleza. Tá gravando já, né, Gui? Tô gravando, Cláudio. Tá na sequência já. Fechou. Então, bora para a próxima aba aqui, que é essa aba de fase. Essa aba, ela vai ser útil principalmente para a parte do Gantt lá, que o Gantt vai trazer o planejamento da nossa obra por essa aba aqui. Então, aqui como é que funciona? Cada fase a gente tem o início, tanto planejado quanto realizado, o fim também da mesma forma, planejado e realizado, o tempo que a gente estima gastar com essa fase, a quantidade de visitas que a gente estima gastar com essa fase, e aqui as ocorrências é quantas vezes a obra entrou nessa fase, porque às vezes a gente está numa fase, né, passa para outra e de repente por algum motivo tem que voltar para a fase anterior. Então essa quantidade de vezes que a obra saiu e voltou vai ficar contabilizando aqui também. Além dessas informações, a gente aqui também pode selecionar um responsável por essa fase aqui, ou se de repente puxou ou em uma fase que não era o plano, aí você pode usar a lixeirinha para apagar. Um detalhe que você só consegue apagar fases que a obra ainda não passou por ela. Então, por exemplo, essa fase de análise de documento, a gente já iniciou a obra entrando nessa fase. Essa fase aqui, porque ela já foi utilizada pela obra. Conforme a gente vai adicionar... melhor, deixa eu reformular. Tem algumas formas da gente adicionar fases aqui no planejamento da nossa obra. A primeira forma mais simples é adicionar por esse botãozinho de mais, onde a gente vai eleger quais são as fases, né, que a gente vai precisar para essa obra. Aí eu escolhi algumas aqui, aí ele vai trazer a listinha aqui. Depois que trouxe a listinha, a gente vai selecionando o início e fim para o sistema ir ordenando conforme o início que a gente está planejando, né? Então, por exemplo,
iniciou aqui na fase de análise de documento, aí vamos supor que depois vai vir nesses ajustes personalizados, vou seguir nessa mesma ordem aqui mesmo, para ficar mais fácil. Então, dia 1º/6, essa outra aqui eu vou colocar no dia 3/6, essa outra aqui eu vou colocar no dia 8/6, e essa outra eu vou colocar aqui no dia 15, semana em semana. Aí vou clicar aqui para atualizar, aí ele já vai reordenar tudo. Eu tô ordenando só quando a gente clica, para não ter aquele problema de a gente tá mexendo e aí o sistema fica atualizando, a gente perde onde a gente estava, sabe? Então só vai atualizar de fato aqui para ordenar quando a gente clicar no recarregar aqui. Feito isso, o sistema já vai entender que depois de análise de documentos vem aqui o ajuste personalizado. Antes de ensinar como é as outras formas de adicionar fase, vou só falar sobre isso aqui para a gente de fato finalizar a parte dos detalhes, né? Que seria justamente isso. Quando eu clicar lá naquele botãozinho que eu comentei com vocês, ele vai perguntar se é para passar para essa fase de ajustes personalizados. Ó. Então ele está na análise de documento. Se eu clicar aqui, ele vai perguntar: ó, realmente deseja alterar para a fase ajustes personalizados? Aí eu clicando em sim, ele altera, vai para ajustes personalizados. A fase que estava antes, análise de documentos, ela trocou aqui para um botão. Esse botão, se eu clicar nele, o sistema vai entender que a fase foi concluída. Então, clicando nele aqui, ele já sai o botão e fica aqui com o fim, né? Que seria a data que ela foi finalizada, como a data que eu cliquei no botão. Isso não está fixo. Se de repente eu fui fazer essa revisão no final de semana e na verdade ela terminou na terça-feira, eu posso vir aqui e alterar sem problema, para indicar que na verdade não foi no sábado, foi na terça que finalizou. E da mesma forma que o real, ele também é alterável. Então eu posso colocar aqui que começou no dia 25, por exemplo. Coisas que são editáveis aqui. Tudo que está com esse sublinhadinho, ele é editável. Coisas que não tem esse sublinhadinho não é editável. Por que não é editável? Porque isso aqui o sistema calcula. Então, o tempo que for gasto nessa fase, ele vai calcular, como eu já comentei, somando o tempo que foi gasto nas visitas e nos processos que estão atrelados a essa obra, que estão atrelados a essa fase. A mesma coisa aqui na parte do real das visitas, ele vai trazer a quantidade, né, de visitas que estão atreladas a essa fase, que estão atreladas a essa obra. E aqui onde eu coloco a quantidade de visitas que eu estou prevendo que tenha nessa obra, nessa fase, desculpa, e aqui a quantidade que eu estou prevendo que eu vou gastar nessa fase. Feito isso, esse botãozinho aqui, ele traz uma lista de todas as ocorrências que acabam. Nesse caso aqui, ele está trazendo, né, o nome da fase, quando o cara iniciou, que é a data que a gente colocou, que é a data que a gente iniciou o orçamento, a obra, no caso, e aqui quando que ela finalizou, que é o momento em que a gente trocou de fase, saiu dessa fase e foi para uma outra. Aqui é o usuário que finalizou ela, e aqui o usuário que iniciou, caso ele tenha iniciado dentro da fase mesmo, né? Por exemplo, essa fase aqui de ajustes personalizados, a gente já estava com a obra iniciada, e aí trocou de uma fase para uma outra fase. Aí ele pegou aqui quem que foi que fez essa troca, né? Esse início de fase. Aqui em cima a gente tem um outro botão que a gente consegue ver a ocorrência de todas, né? Sem estar listada, sem estar filtrada, desculpa. Então, no caso aqui, a gente está vendo as duas fases, né? As duas ocorrências de troca de fase. E é isso dessa parte.
Uma outra forma da gente adicionar fases também é puxando as fases que já estão em uma outra obra. Por exemplo, se eu sei que essa obra ela vai ser bem parecida com uma determinada obra diferente, eu posso vir aqui nesse botãozinho aqui de download, né, que parece um download, clico nele, ela vai trazer uma lista de todas as obras que estão cadastradas. Aí eu seleciono qual que é a obra que eu acho que é bem parecida com essa. Por exemplo, vou pegar essa primeira aqui que tem mais. Aí ele vai trazer um pedido de confirmação, né? Porque pode trazer muita coisa. Todas as fases que estavam vinculadas àquela obra lá. E aqui eu posso ir elegendo, né, a previsão aqui delas. Ou se de repente, eu trouxe de lá, mas essa aqui em especial não vai ter essa formalização. Então eu posso vir aqui e excluir normalmente ela e planejada aqui para essa obra. Em seguida, nessa aba é isso. Uma coisa que é interessante comentar aqui é que todas as abas vocês vão ver que ela tem esse padrão aqui. A gente tem esse botão de expandir para a gente conseguir visualizar só o que está dentro da aba. Clicou aqui, ele fecha. E a gente tem aqui também um botão, um campo, né, de busca. Então, se eu quiser pesquisar aqui por execução, por exemplo, dou um Enter, ele já puxa todas as fases que tem esse texto que eu escrevi no nome dela. Daqui é isso. Tava comendo. Desculpa. Engasguei com água aqui. Opa! Tava comentando do padrão, né? E aí o padrão é esse. Tem esse botão aqui em cima, o campo de busca, e aqui do lado as ações que dá para fazer dentro da fase. Dentro da aba. A próxima aba aqui é a aba de vendas, onde a gente vai visualizar todas as vendas que estão atreladas com essa obra, e também pode selecionar novas vendas para vincular com essa obra em questão. Esse botãozinho aqui ele vai trazer uma lista, né, de todas as vendas que a gente tem, com um detalhe que ele traz em primeiro lugar aqui, as vendas que a gente fez para esse determinado cliente. Então, por exemplo, o cliente aqui é esse Vita Interiores aqui. Se tivesse alguma outra venda feita aqui para esse Vita Interiores que não tem obra vinculada, ele estaria aparecendo em primeiro aqui, entendeu? E depois dele apareceria as outras vendas. E aqui a gente pode selecionar qualquer uma. Se eu quiser selecionar nesse Alfa Automação aqui, é só selecionar ele e clicar nesse botão que ele já vincula com essa obra, essa venda. A gente fez dessa forma porque às vezes o cliente que está na venda lá, ele é um cliente diferente, só que talvez ele seja tipo esposo e mulher, sabe? Ou então filho, alguma coisa assim. A obra vai ser a mesma, só que quem está comprando os produtos é uma outra pessoa, sabe? E a nota para essa venda, né, vai ser emitida para outra pessoa, só que a obra é a mesma. Então a gente decidiu por permitir que fosse selecionada a venda de clientes diferentes aqui nessa aba de vendas. Por aqui a gente consegue, se não tivesse na abinha de proposta lá atrás, né, editar aqui e abrir a proposta. Esse botão aqui é para a gente marcar essa venda como a venda principal dessa obra. Isso vai fazer com que as visitas que a gente criar para essa venda ou para a venda de cima, quando a gente adicionar um produto extra dentro dessa visita, o sistema vai adicionar esse produto vinculado a essa obra que eu selecionei aqui como sendo a principal. E esse botãozinho de X aqui, ele serve para desvincular. De repente a gente pode ter feito algum vínculo errado, aí só clicar no X aqui que ele remove o vínculo dessa venda com essa obra. Aqui em cima a gente está trazendo um total de venda, né? Aquilo que a gente está cobrando do cliente.
Então todas as vendas que estão amarradas com essa obra vão ser somadas, né, e vão trazer aqui esse total. E aqui dentro do cartãozinho está trazendo outros detalhes bem parecidos com o que a gente tem na tela de proposta. Uma diferença aqui, que lá a gente traz, nesse campo aqui, a data da última alteração. Nesse caso, a gente está trazendo a data da aprovação da venda, que foi quando a gente finalizou ela lá e aprovou aprovou a venda e aprovou o financeiro dela. Vocês têm alguma dúvida até aqui, pessoal? Cláudio, uma dúvida. Como a gente está falando da parte de obras, por exemplo, se o meu gestor de obras, como ele não visualiza valores de propostas e contratos fechados, ele consegue, por exemplo, visualizar isso aqui em formato de romaneio, tipo, saber o que foi fechado na obra, mas sem visualizar valores? Você consegue fazer isso através do olhinho aqui. Para fazer isso, você vai ter que definir um perfil para esse seu usuário, né, para esse seu funcionário. Definido o perfil, você clica no olhinho aqui e oculta tudo aquilo que ele não puder ver. Aí você libera essa tela para ele visualizar, só que as coisas que ele não puder ver, você oculta com o olhinho. Para ocultar com o olhinho é bem simples, você clica nele, aí você clica com o botão direito aqui onde você quer ocultar, e aí você clica nesse não visível aqui. Se eu ticar não visível aqui para o administrador, que é o usuário que eu tô, por exemplo, você vai ver que ele já some, sabe? Então, eu, por exemplo, com esse perfil aqui, eu não consigo visualizar essa informação. E aí, isso serve para qualquer perfil que você precisar, entendeu? Vou só voltar isso aqui, para não esquecer depois. E aí dá para você ocultar tanto detalhes dentro da aba, né? Quanto até mesmo a própria aba. Por exemplo, você não quer que ele veja nada do que foi vendido, sabe? Você pode vir aqui e ocultar essa aba aqui para ele. Ocultando a aba, ele nem vai saber que essa aba existe aqui, entendeu? Ele vai visualizar só as coisas que estão aqui disponíveis para ele, entendeu? E isso só vale para o perfil administrador, né, Cláudio? Sim. Esse olhinho aqui, ele só aparece se você tem o perfil administrador. Então, um vendedor, por exemplo, que tem um perfil diferente, ele não vai conseguir entrar no olhinho e tirar e colocar para ele visualizar de volta, entendeu? Se você ocultar. Perfeito, Cláudio. Bora que bora. Mais alguma dúvida? Posso prosseguir? Beleza. Vou prosseguir então. Aqui tem a parte de contatos. Nesse lugar a gente vai ter uma relação de celulares e e-mails das pessoas importantes aqui para a gente contatar, né? Então, a gente pode adicionar por 3 maneiras diferentes aqui. Ou da maneira mais burocrática, vamos dizer assim, você digita manualmente, né? Tipo, Aurélio da Silva. Vou colocar aqui que ele é um design de interiores, por exemplo. E aí eu preencho o número dele. Tá. Aí é o nome. Aurélio. Gmail.com. Aí salvo aqui. Ele vai aparecer aqui atrás. Então ele é um design de interiores. Aqui o nome do Aurélio, o número dele e o e-mail. Aqui em observações eu também poderia preencher. É bom que eu já ensino como editar ele também. É só clicar naquele botãozinho, né? Colocar que ele é o sei lá, teste. Estou sem criatividade. E aí a coisa aparece aqui, a observação. E aí tem um botãozinho de lixeirinha aqui também, caso eu queira excluir o contato que a gente cadastrou. Essa é a primeira forma de cadastrar. Uma segunda forma é trazendo direto do cadastro do cliente, a gente pode puxar. Então aqui, se eu clicar assim, ele vai tentar trazer. Provavelmente esse cliente não tem nada cadastrado. Deixa eu conferir aqui. Celular. Peraí.
Vocês estão me ouvindo aí, né? Opa, tamo contigo, Claudio. Acho que deu alguma oscilada no servidor lá. Ah, agora foi. Foi. Bom, vou aproveitar que a gente teve que sair da tela e já vou mostrar a telinha de obras também. Aqui, ó, tem um novo módulo, né? Então, são várias telas que estão atreladas a esse módulo. A mais importante é, obviamente, essa tela de obras aqui. Eu digitando obras, a gente consegue visualizar. Se preferirem, vocês podem ver por aqui também. Aí tem as telinhas aqui que estão relacionadas com esse módulo, né? Então aqui tem a tela de obras, que é a tela que a gente estava mexendo. Então aqui nessa tela a gente tem essa listagem. Nessa listagem a gente consegue visualizar em Kanban, agrupado por fase de obra, quais são as obras que a gente tem em andamento. Então todas essas aqui são obras em andamento. Essas tagzinhas aqui em cima, né, são justamente as tags que a gente criou lá na tela, né, na aba de detalhes. Se eu não me engano era 61. Aqui, ó. E aqui a gente pode consultar, né, uma determinada obra. Então, se eu colocar na Bahia aqui, ele aparece também. Então aparece aqui. Caramba. O 61 lá no cantão. Ele trouxe aqui a Mariana Barbosa aqui, porque eu coloquei na banda. Pensei que ia aparecer só um, mas ele trouxe mais. Então aqui ele filtra pelo nome da obra, pelo ID da obra, pelo nome do cliente, e eu acho que é isso. Outros filtros que a gente tem aqui também é filtrar por empresa. A gente pode selecionar as empresas que a gente quer visualizar, e por tag aqui também a gente pode visualizar determinada tag que a gente quer ver. Uma outra forma de visualizar é por listagem. Em vez de Kanban, se você clicar aqui, ele vai trazer uma listinha, né, de todas as obras que a gente já cadastrou, seguindo aquele padrão da tela de proposta. Deixa eu voltar aqui, pegar a obra 61. Vou clicando nela aqui, ele abre. Aí foi. A gente estava na tela de... eu fui ver o cliente, deixa eu ver aqui. Aquela listinha lá, ele traz daqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui não dá pra ver. Aqui ele mostra, mostra. Aqui, ó, dessa lista. Então não tem nenhum contato, né, atrelado com esse cliente. Então por isso que ele não trouxe nenhum lá na listinha. Contatos. Aí esse outro, a gente essa outra forma de trazer, né, os contatos para cá. Ele vai listar todos os clientes e fornecedores e pessoas e tudo que a gente tem cadastrado aqui no sistema. E aí a gente seleciona, e se eu der sorte selecionar algum que tem celular ou e-mail, ele vai trazer aqui. Selecionei 3, aí os 3 já tinha celular e e-mail, aí ele trouxe o nome, o celular e o e-mail que está cadastrado lá. Dessa parte é isso. Se precisar alterar, só clicar aqui, e excluir, só clicar aqui. O próximo aqui é a parte de anotações. Essa aba é bem simples, mas é muito útil. Aqui você pode colocar qualquer tipo de anotação referente à visita, e essa anotação ela vai vir carimbada, vamos dizer assim, com o nome do usuário que cadastrou a anotação e a hora que ele fez essa anotação. Então a gente consegue ter meio que um controle, como se fosse um chatzinho, né? Aqui a gente excluir ou adicionar algum comentário para essa anotação, para de repente ter uma conversa em cima de uma anotação, né? A gente pode manter essa conversa atrelada através desse botãozinho de comentário ali. Aqui a busca também funciona, né? Então se eu clicar aqui, ele vai trazer só aquilo que está coincidindo com aquilo que eu busquei. Se de repente precisar encontrar alguma anotação de forma mais prática, dá para usar esse campinho de busca aqui. A partir de documentos, a gente vai conseguir visualizar nessa aba
os documentos que a gente adicionar na obra. Então, esse botãozinho de mais aqui, a gente pode adicionar qualquer tipo de documento. Vou colocar uma imagem qualquer aqui, imagem, e aí ele vai trazer aqui a imagem. Mais abaixo a gente consegue visualizar os documentos que estão nas vendas, que estão atreladas com essa obra, e um pouco mais abaixo os documentos que estão nos processos atrelados com essa obra. E aqui a gente consegue excluir, no caso desses documentos de obra, né, a gente consegue excluir por aqui e também adicionar comentários a ele. Se precisar alterar a descrição também conseguimos por aqui, e aqui ele traz a data e hora que foi criado. Precisou expandir, é só clicar na imagem que ele expande aqui para a gente visualizar melhor. Na parte de documentos é isso. Essa aba aqui é uma aba onde a gente consegue ter uma visualização dos produtos e serviços por ambiente e sistema da obra. Então, aqui a gente tem duas formas de adicionar ambiente e sistema dessa obra. Ou a gente informa manualmente aqui o ambiente. Ou a gente pode clicar nesse solzinho e trazer os ambientes, e sistemas das vendas que a gente atrelou com essa obra. Por exemplo, essa obra está atrelada só com essa venda aqui, então só está aparecendo ela. Mas se tivesse mais, eu poderia selecionar outras aqui e aí puxar todos os ambientes e sistemas dessas obras dessas vendas que eu selecionei. E junto com esse ambiente e sistema, o sistema Ava, né, já vai vincular os produtos e serviços com cada ambiente e sistema correspondente. Então, se eu clicar aqui, ele vai trazer uma pergunta para confirmar, falar que sim. Aí ele vai trazer aqui aqueles dois ambientes que a gente tinha colocado na venda, lembra? A cozinha e a área gourmet. Então, aqui na cozinha ficou 3 produtos e 2 serviços, e na área gourmet ficou 4 produtos e 2 serviços. Clicando aqui, a gente consegue visualizar em detalhes, né, quais são eles. Então, aqui na cozinha, a gente tem de produtos esses 3 aqui, sendo que esse aqui, por exemplo, ele tem controle de série. Então, aqui a gente vai aparecer algumas tagzinhas, né, para conseguir identificar detalhes extras, né, sobre esses produtos. No caso aqui, a gente está conseguindo visualizar que ele tem controle de série. Essa aba aqui, a gente clica e consegue visualizar os serviços do ambiente cozinha, e por aqui a gente consegue também alterar, se precisar, né? Por exemplo, na venda, a gente vendeu isso aqui como fazendo parte da cozinha, só que na parte da obra eu sei que na verdade isso aqui não é cozinha, é esse ambiente aqui, então eu posso alterar ele por aqui. E aí, seguindo aquele padrão, né, de só carregar quando a gente clica para não ficar atualizando e a gente se perdendo na listagem. Então, se eu clicar aqui agora, vai sumir aquele produto daqui porque ele não faz mais parte da cozinha, mas ele faz parte do ambiente. Clicando aqui, a gente consegue também alterar o filtro, né? Se eu quiser ver todos os produtos do ambiente, por exemplo, é só alterar por aqui. E por aqui, a gente consegue desvincular o produto nesse xizinho. Ele vai ficar sem ambiente nenhum. E aí aparece esse alertinho aqui, ó. Esse alerta, ele informa pra gente quantos produtos e quantos serviços estão sem ambiente e sistema cadastrado, vinculado com ele. Clicando nele, a gente vai visualizar todos que estão nesse estado, né? Pra gente conseguir aqui selecionar manualmente o ambiente que a gente quer vincular esse produto. Essa parte é isso. Tem um botão que eu esqueci de comentar. Esse botão aqui, ele serve para dividir. É que eu não coloquei nenhum produto com mais de uma quantidade, mas a ideia é funcionar igual aquele botão que tem na tela de compras. Quando a gente clica nele, se tivesse 2 aqui, por exemplo, eu poderia criar 2 linhas desse produto, 2 linhas com uma unidade. Fazendo isso vai refletir tanto aqui nesse lugar que nós estamos, quanto também lá na tela de venda. Então, esse item que foi vendido como 2 unidades, teoricamente, hipoteticamente falando, né? Como 2 unidades lá na venda, depois que eu divido, por aqui, lá na venda, ele vai ser dividido também. Isso aí acontece para a gente ter um controle melhor
quando de repente o vendedor ele vende vários produtos, tipo um bolo de cabo, né? E aí metade do cabo vai usar no lugar e metade vai usar em outro. A gente pode dividir assim para na obra a gente conseguir identificar certinho aonde realmente vai entrar aquele produto. A próxima aba aqui é a aba de produtos. Por aqui a gente consegue ter uma listagem bem parecida com a tela de posição de entrega e visualizar a situação dos produtos dessa venda. No caso aqui, todos os produtos eu não tenho em estoque, então eu vou precisar comprar, por isso que está aparecendo essa tagzinha vermelhinha, né? E por aqui a gente tem esses filtros. Eu posso filtrar por ambiente, se eu quiser visualizar de repente só o que está na cozinha, eu seleciono aqui a cozinha, aí ele vai vir só com os produtos da cozinha. Deixa eu ver aqui. Aqui tem outros tipos de filtros também, só que esses aqui são por estados. No caso aqui, se eu quiser ver tudo que está com compra gerada, por exemplo, eu clico aqui, ele vai trazer. Se eu quiser ver o que está com compra gerada e com necessita compra, aí ele vai trazer também. Todos esses são da situação aqui. Aqui em cima a gente tem uma opção de cadastrar um novo produto. Aí para cadastrar esse produto, a gente vai precisar selecionar uma visita. Aqui não tem nenhuma visita criada ainda. Mas aqui, para cadastrar o produto, a gente tem que indicar por qual visita a gente vai querer entregar esse produto. Porque o cadastro por aqui não é um cadastro de venda, é um cadastro de produto extra, vamos dizer assim, né? E aí o produto extra ele só entra pela visita. Então, a gente clicando aqui, a gente pode selecionar uma das visitas que estão criadas, o sistema vai entrar nessa visita, aí por lá você faz o cadastro do produto, entendeu? Esse botãozinho aqui, ele é para fazer a compra, então eu posso clicar nele, aí ele vai abrir aquela tela de compras lá, que a gente já conhece, né? Ele divide aqui entre os fornecedores, então tem 4 produtos aqui que eu vou comprar com esse Connect Interiores e 3 que eu vou comprar com a Larissa. Aí clicando aqui, ele segue um padrão lá normal que a gente já conhece da tela de posição de entrega. E a mesma coisa que esse botãozinho aqui de comprar carrinho, né? A gente seleciona aqui quais os produtos a gente quer que entre no carrinho e clicando aqui ele vai entrar na parte para fazer a compra, né? Daquilo que a gente selecionou lá atrás. Mesmo fluxo da tela de posição de entrega lá. Aqui é isso. Depois aqui, eu não mostrei as colunas, né? Aqui falei algumas colunas bem parecidas com a parte de posição de entrega, com exceção dessa coluna aqui, que ela é uma coluna que é exclusiva aqui da tela de obras por enquanto. Ela traz qual que é o ambiente sistema da obra. Ele é diferente do ambiente sistema da venda. Então, por exemplo, aqui, aquele que a gente alterou. Na venda, esse produto ele foi vendido como fazendo parte do ambiente cozinha. Só que aqui na obra eu troquei e agora ele faz parte do ambiente. Então aqui a gente consegue visualizar tanto o que está na venda quanto o que está aqui na obra. E por aqui também a gente consegue selecionar. Da mesma forma como a gente selecionou nessa aba de ambiente sistema, né? Se eu precisar alterar por aqui eu consigo também. Ele traz uma lista, né, de todos os ambientes e sistemas. Que a gente seleciona aqui ele altera. Aí isso reflete, obviamente, nessa aba aqui. Os 2 produtos que estavam aqui, agora restou só um e o outro foi para essa área dormir. De resto é bem parecido com a tela de posição de entrega. Então a gente consegue fazer alteração de algumas coisas aqui, né, como o estoque, o fornecedor, criar visitas por aqui também, ou selecionar uma visita que já está criada e ter uma noção geral de como está o estoque desse produto para esse estoque. Aqui ele traz, né, a quantidade em estoque, reservado e tal. A próxima aba aqui é a parte de serviços e checklists. Aqui a gente tem todos os serviços que a gente adicionou na venda, bem como também todos os checklists que a gente adicionar na visita. Então a gente consegue fazer o acompanhamento de tudo que a gente tem que fazer, né, para entregar essa obra direto por essa aba aqui.
Aqui ele traz o tipo, se é serviço ou se é checklist. E aqui a situação. Pendente é quando ainda não está agendado. Aí ele vai ter uma situação de agendado, que é quando a gente já criou uma visita para ele, e de concluído, que é quando a gente já concluiu ele lá dentro da visita. Aqui a gente também tem a visualização do ambiente e sistema que estava na venda e do ambiente e sistema que a gente cadastrou aqui na obra, para poder fazer essa comparação, se caso for necessário. E aqui em cima tem os filtros, seguindo o padrão da tela da aba anterior também, né? Os filtros de situação e o filtro de ambiente e sistema. Para adicionar serviço, no mesmo esquema lá, ele vai pedir para a gente abrir a visita, e aí dentro da visita a gente adiciona como checklist. Mesmo esquema da tela da aba de produtos aqui, onde ele exige que a gente abra a visita, para lá dentro a gente adicionar o produto extra. Aqui, essa próxima aba, ela é dessa parte dos processos, que também é uma parte nova, que entrou junto com as obras. Como eu comentei, o processo, ele é basicamente, né, falando, ele é uma visita, como se fosse uma visita, na verdade, que você não vai para a casa do cliente. Então, a gente classificou aqui esses processos em 4 tipos. Tem aqui o processo que seria um projeto, uma manutenção, uma troca de produto ou uma requisição. O projeto e a manutenção são categorias que a gente criou aqui meio que naquilo que a gente viu a necessidade maior. Esse troca de produtos, essa requisição, ele tem um intuito um pouco mais específico. O troca de produtos é para quando a gente for querer alterar um produto de uma venda. A ideia é que a gente consiga, pela tela de abas, pela tela de ambiente e sistema aqui futuramente, solicitar uma troca de produto. E essa troca ela não vai ser feita no momento que a gente está solicitando. Essa troca ela vai ser gerada um processo, e aí desse processo vai ser solicitada essa troca, né? E depois que trocarem lá na venda, fazer todo o processo físico também, e aí a gente pode concluir esse processo. Então, por isso a gente optou por criar um processo para isso. E a parte de requisição são coisas que alguém pode solicitar para essa obra. Por exemplo, o técnico estava realizando uma visita lá na casa do cliente, e aí ele viu que estava precisando, ele viu a planta da casa, por exemplo, sabe? E na planta da casa estava sem mostrar lá que o banheiro ficava nesse lugar, sabe? Estava meio que em branco. Aí ele pode fazer uma requisição para essa obra, informando que precisa revisar a planta, por exemplo, porque tá sem o local do banheiro lá. Aí, fazendo essa requisição, ele vai entrar aqui como um processo de requisição, e aí a gente vai fazer o acompanhamento. Se precisar, dá para trocar de requisição para projeto, ou para manutenção, ou para troca de produto. Tipo, dá para a gente alternar o tipo aqui do projeto, do processo também. E aí seguir o fluxo desse processo até concluir ele. Para criar um processo, a gente pode usar esse botãozinho de mais aqui direto pela tela de obras mesmo, ou ele tem também uma tela própria de processos, onde a gente pode criar por lá. Eu vou fazer por aqui, mas por lá também é bem parecido. Clicando aqui, ele vai trazer uma lista de todos os tipos que a gente tem disponível. Aqui tem projeto, engraving, quadro de manutenção, troca de produto e requisição. Vou fazer um projeto aqui, só para a gente simular. Depois que eu escolho o tipo, eu preciso escolher a fase de processo. Fase de processo é diferente da fase de obra. Então aqui é uma outra listagem que ele está trazendo, não é a fase de obra. Eu vou selecionar aqui, guardando revisão, por exemplo. Eu vou criar planta baixa. Confirmando. Aqui a gente também tem algumas abas. Segue muito parecido o padrão que a gente tem na parte da obra lá. Então aqui tem os detalhes, o título do processo, aqui a fase da obra, aqui sim é a fase da obra. Aí eu posso selecionar qual fase da obra esse processo vai ser feito.
enquanto a fase do processo é a fase particular dele, que eu vou poder ir andando no Kanban lá, sem afetar a fase da obra. Aqui é o tipo, né? Eu posso alterar se precisar. Tá como projeto, eu poderia colocar aqui um engrave ou então algum outro aqui, sem problemas. Aqui o responsável, no caso aqui ele já atribuiu o meu usuário como responsável. O prazo e a data de conclusão, bem parecido com o que a gente tem lá na tela de detalhes, inclusive com essa parte de informações gerais aqui. Aqui também tem como adicionar tags no processo, bem como visualizar o histórico dela aqui. Tudo que a gente está fazendo aqui já vai entrar aqui no usuário e a data e o que ele e o que ele alterou. Aqui a gente tem parte de anotação, mesma coisa da parte de obras, igualzinho. Parte de tarefas, a gente tem aqui duas formas de adicionar tarefas. Ou selecionando a tarefa manualmente aqui, daí ele vai pedir qual que é o título do agrupamento, né? Vou colocar aqui desenho, sei lá, desenho da planta. E aqui ele vai adicionar no desenho aquilo que a gente selecionou. Eu posso criar na hora aqui também, por exemplo, solicitar vistoria. Aí depois que eu crio, posso selecionar, né? E aí indicar aqui qual que é o nome do agrupamento que vai ser. Finalizações. Por aqui, conforme a gente vai adicionando esses grupos, vai acrescentando esse maisinho aqui, né? Então, se eu clicar nesse mais, ele já entende que eu quero adicionar dentro do desenho aqui alguma tarefa. Eu posso incluir aqui, por exemplo, essa e essa, né? Aí ele já vem para cá. Outra forma de adicionar também é através desse outro botão, que ele vai trazer uma lista dos grupos de processos que a gente tem. Processos não, dos grupos de tarefas de processos que a gente tem. Então, eu clicando aqui, ele já vai trazer tanto as tarefas que estão dentro do grupo, quanto o próprio nome do grupo aqui. E aí, fora isso, a gente tem aqui também aquele botão de comentário, onde a gente consegue abrir uma conversa, vamos dizer assim, sobre essa tarefa. Botão de excluir, caso tenha inserido por engano, ou precisa excluir, porque não vai ser mais feito dessa forma. E o botãozinho aqui de concluir a tarefa, para a gente ir marcando o que já está feito e o que ainda não está feito. Aqui a gente tem também os botões de filtro, então a gente pode ver só o que está concluído, ou visualizar só o que está pendente. E aqui é isso. Na parte de documentos também é a mesma coisa do que está na obras. Essa parte de ajustes e revisões, ela é parecida com a tarefa, com a diferença de que aqui a gente não tem um agrupamento. Tudo que a gente vai adicionando aqui, ele vai colocando direto como se fosse um checklist mais genérico, sabe? Não tem agrupamentos de revisões. E aí segue o mesmo padrão, tanto o filtro, os botões aqui de comentário e o botãozinho de lixeira. Essa última parte aqui, ela é importante para a gente conseguir calcular o tempo que for gasto nesse processo. Aqui a gente tem um botão de iniciar /pausar, finalizar, né? Conforme a gente vai clicando aqui, o sistema vai entendendo que esse processo ele precisa ser contabilizado o tempo a partir de agora. Então, eu cliquei aqui, ele trouxe aqui que meu usuário começou a fazer esse processo. Se de repente tivesse outro usuário que fosse me ajudar, ele poderia entrar aqui também e iniciar. Aí aparecer tanto o meu nome nessa linha, quanto na linha de baixo o nome do outro usuário, contabilizando o horário que ele iniciou. Depois, quando eu for parar de fazer isso, ou seja, para ir almoçar, ou então porque eu finalizei, ou então porque eu vou continuar no outro dia, eu posso clicar aqui e aí ele finaliza aqui. Aí esse tempo de intervalo daqui até aqui é o tempo que vai ser contabilizado lá na aba de fases, que vai ser que a gente vai conseguir comparar com aquilo que a gente tinha planejado. Esse tempo
mais o tempo de check-in e check-out das visitas. Aqui embaixo a gente consegue visualizar via Kanban a lista de todos os processos que tem, né? No caso aqui, esse novo que eu criei, a gente colocou aqui no aguardando revisão, né? Então ele já veio aqui para o Kanban. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que esses Kanbans eles são editáveis arrastando. Então se eu quiser trocar de fase, por exemplo, eu posso vir aqui, arrastar para cá, que ele automaticamente já assume a nova fase aqui desse processo. Tanto esse quanto o lado de trás da obra também. Cláudio. Agora a gente tem aqui também Cláudio, a visita. Só um alerta que a gente está com mais 15 minutos, tá? Beleza. Tá acabando aqui já? É, né? Só tem mais essas duas abinhas. Deixa eu recarregar. Tinha caído sua internet aqui, Cláudio. Entendi. Deu um apagão aqui. Deixa eu voltar lá. Aí clicando naquele botão de mais, ele vai trazer aqui uma lista das obras que a gente já cadastrou. E seleciona aqui a obra que a gente está. E ele já cria a visita. Deixa eu só selecionar a fase aqui. Para ele aparecer no Kanban lá, ele tem que ter uma fase selecionada. Então seleciona a elaboração de contrato aqui. A visita já aparece por aqui. Aí basicamente é isso. É uma listagem das visitas que tem, que estão atreladas com a obra, né? Ou com a venda aqui. Quando a gente abre a visita aqui, uma coisa que mudou dentro dela é que o sistema ele identifica que essa visita ela está atrelada com uma venda que está atrelada com uma obra. Então a gente vai visualizar aqui do lado desse martelinho, que vocês vão reparar que é o ícone padrão aqui para a obra. Ela informa, né, que essa visita faz parte da obra 61. Por quê? Porque ela está vinculada com a venda 6006, que está vinculada com essa obra 61. Então, sempre que eu for adicionar um produto aqui, a lista de produtos das propostas não vai vir só os produtos da proposta 6006. Ela vai vir também das propostas que estiverem vinculadas com essa obra. Então, se tivesse outra obra aqui, outra venda aqui, o sistema ia trazer o produto dessas outras vendas também. Então, isso é bem legal, porque você não fica mais amarrado na visita a criar uma visita para uma determinada venda e vai levar o produto de uma outra venda nessa mesma visita, tem que criar uma outra visita com o mesmo horário, sabe? Você pode simplesmente atrelar essa venda com a obra e aí o sistema já vai fazer essa linkagem. Ele já vai entender que o produto que está na obra, ou o produto que está na venda 6006 pode ser mostrado aqui, tanto quanto o produto que está na venda 6007, por exemplo, entendeu? Porque ambas as propostas estão amarradas com a mesma obra. Aí isso serve tanto para produto quanto para serviço. E na parte do produto extra, como eu comentei, como aqui agora tem a possibilidade de ter mais de uma venda amarrada, a gente indica para qual obra, a qual venda esse produto extra vai, através daquela estrelinha lá na aba de vendas aqui do sistema. Então, colocando a estrelinha aqui, o sistema vai entender que a venda vai vir, o produto extra vai vir para essa venda aqui. Por aqui a gente pode arrastar também. E é isso. Aqui das visitas, o resto continuou meio que bem parecido com o que a gente já tinha. Aqui, Cláudio, aqui é importante, né, que quando a gente faz a previsão de cada fase, a gente também contabiliza, a gente coloca lá uma previsão de quantidade de visitas, né? Então, o natural deve ser o cartão que nasce numa fase, ele fica por ali mesmo, né?
E aí a gente vai vendo a quantidade de cartões que corresponde à quantidade de visitas em cada fase, né? Sim, boa, verdade. Aqui, ó, só para eu exemplificar melhor, elaboração de contrato. Essa visita está dentro dessa elaboração de contrato. Deixa eu ver se a gente cadastrou aqui. Não. Deixa eu adicionar ele aqui. Elaboração de contrato. Aqui. Ele não trouxe automático. Deixa eu mudar para ver se ele traz. Como a gente não tinha cadastrado ainda, agora pegou. Aí ele vai trazer aqui, ó, a quantidade de visitas, que foi a soma que ele está fazendo para todas as visitas que estão dentro dessa fase aqui no Kanban de visitas. E que vai refletir lá no nosso dashboard, né, Claudio? Mostrando tudo aquilo que extrapolou o previsto, né? E que representa custo para a gente, né? Isso aí. A gente tem aquele ranking de desvios, né? Aí de lá a gente consegue visualizar isso bem. Dessa parte de visitas, acho que é isso. E aí a gente tem a parte de senhas aqui, onde a gente pode colocar senhas importantes para não ficar perdido, né, na obra lá. Muitas vezes a gente tem um roteador ou alguma coisa assim que precisa, né, cadastrar uma senha, e aí agora a gente tem um lugar específico para fazer isso. Aí funciona assim, a gente coloca do que é, né? Vou colocar o roteador aqui. Aí se precisar colocar IP, tá? Tem um espaço aqui para inserir. E aí o usuário e a senha. User 1, 2, 3. E a senha. Aí se eu precisar ver a senha, dá para clicar no botãozinho aqui e ele mostra a senha. E aqui uma observação, caso precise adicionar algum detalhe a mais, né? Dá para usar nesse campo de observação. Aí salvou aqui, o sistema ele vai cadastrar e já vai trazer aqui atrás. Por aqui dá para a gente editar ou visualizar a senha clicando na edição, né? Aqui a gente não vê a senha, para evitar de acabar ficando exposta demais, né? A ideia é mostrar a senha sempre no pop-upzinho, porque é algo que a gente vai ver na hora ali, depois oculta de novo para ninguém ficar vendo. E aí aqui dessa parte é isso, da parte de obras. Fora isso, a gente tem algumas telinhas de cadastro também, cadastro de processo, que é basicamente a mesma coisa que a gente viu lá. Clicando no Kanban, a gente vê aqui também, esse Kanban abre a mesma telinha de lá, que é a telinha do cadastro do processo, né? Só que aqui a gente visualiza sem estar filtrado por obra, né? Então a gente consegue visualizar todos os processos, independente da obra que ele esteja atrelado. Aí por isso a gente traz aqui o nome da obra, né? Então aqui tem esse processo que faz parte da obra 59 e a casa em São Paulo, por exemplo. Aí aqui os filtros também, né? Segue aquele padrão. E por aqui a gente tem um extra que seria outros filtros. Filtros de obra, filtros de responsáveis e prazo para a conclusão do processo. Deixa eu pegar outras. Aí aqui tem a tela de as telas de cadastro, né? Por aqui a gente pode cadastrar os conjuntos de tarefas que eu tinha comentado que existe aqui. Então, se eu clicar no mais aqui, eu posso cadastrar aqui um teste de tarefas. E aqui eu seleciono as tarefas que vão fazer parte desse, seleciono aqui, faz parte do conjunto e indico aqui a ordem que elas vão entrar. Um aqui, 2 aqui. Elas já vão entrar nessa ordem lá na tela de processos. E por último, a gente tem aqui também o cadastro de fase de processo. Por aqui a gente cadastra o tipo e a fase. Aí dá para também cadastrar a ordem, né? E aqui a parte de notificações,
que tem em todas as fases, né, no sistema. Então a gente pode notificar os usuários quando alterar a fase. Então alterou de abertura de processo para a primeira etapa, quem tiver vinculado aqui como usuário para receber notificação quando entrar na primeira etapa já vai ser notificado. Aí aqui a gente tem a aba de cadastro, né, da fase, onde a gente pode selecionar aqui qual que é o processo, o tipo de processo. Aqui o nome da fase, a ordem, uma corzinha para ela, para não ficar preto lá no gráfico. E aí salva. Depois aqui tem uma parte do tipo de processo que a gente consegue fazer meio que uma limitação, vamos dizer assim. Como é que funciona? Aqui eu estou mostrando quais são os perfis que não vão ter acesso a esse tipo de processo aqui. Por exemplo, todos esses perfis aqui, quando um usuário que tem esse perfil for entrar no sistema, ele não vai conseguir visualizar esse processo de projetos aqui. Da mesma forma, esses aqui não vão conseguir visualizar esse processo aqui, entendeu? Então, isso aqui é um limitador. Aquele que tiver determinado perfil não vai ver determinado tipo de processo. E aqui a corzinha do tipo de processo lá, para a gente conseguir visualizar melhor ele no Kanban. 4 minutos, Claudio. Essa parte de obras também entrou no 360, o 460, né? Então, aqui a gente tem como visualizar as obras e os processos também. 3 minutinhos, tá, Claudio? Acho que é isso, Gui. Quer só mostrar aqui no quadro 360 como é que a gente vê? Beleza. Aqui tem os processos, né? É bem parecido. Uhum. Então tem aqui o processo, a fase. Não, esse aqui é o cenário, né? Que tá o cenário de fase. Aqui é o tipo dele, que é o tipo 1, e a fase que ele tá. Uhum. Aqui é o tipo 4. Eu deixei o ID aqui para não ficar ocupando muito espaço. Perfeito. O padrão ele vai trazer sempre o ID aqui e o nome da fase, que é o que importa lá na frente. Uma vez que a gente abre aqui, ele vai abrir aqui a telinha do quadro, né? E a gente consegue visualizar todas as coisas referentes a esse cliente aqui. Tanto os processos, visitas, tudo que tiver, inclusive aqui a obra dele. Top. Tem essa visão geral aí. Muito bom. É isso aí. Parabéns, hein, Claudio? Valeu, Gui. Amigos, a gente está... Espero que seja útil essa telinha, né? A gente fez pensando em ajudar no fluxo de vocês aí no trabalho. Muito bom. Pessoal, sobraram 2 minutinhos, né? A gente acabou até ficando aqui com pouco tempo para poder responder as dúvidas, mas o intuito também era criar um material que possa auxiliar vocês agora no uso do módulo, né? A gente ainda vai reforçar essa parte de material para uso da ferramenta. A gente vai deixar ele liberado para todos os usuários do AVA, né, durante um período de 2 meses, para vocês verem se faz sentido realmente para o trabalho de vocês, assim como também a vocês poderem solicitar usuários técnicos para ir testando a ferramenta, tá? Então, e não precisa ficar assustado com o custo, porque vai ser o custo de um módulo normal, tá, pessoal? E que já vem com a parte de IA ali embarcada. Então é isso, tá? A gente deve deixar esse módulo liberado para vocês entre sexta e segunda-feira, e amanhã a gente já encaminha aqui a gravação desse nosso webinar, e através do suporte e também dos números aqui do comercial, vocês podem ir tirando dúvidas e mandando mensagens aí para a gente, e para a semana que vem a gente já faz mais um webinar para tirar dúvidas aqui também com vocês. Pessoal, é isso, a gente agradece demais pela participação. Um bom descanso a todos e vamos avançando juntos aí com essa novidade.